Abre a Bíblia, Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vamos ler até o 13º versículo, juntos, na palavra de Deus. Alguém não pegou o roteiro? Levanta a mão. Se não foi colocado, todos pegaram? Ok, todos, tá bom. Vamos ler então, juntos em voz alta, ok? Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Vamos sentar, gente. No teu roteiro você tem uma pergunta ali, enfim, ela é bastante genérica, certo? Mas é muito pessoal, tá? E eu sei que, enfim, até deixei mais linhas, dá para responder mais coisas, mas eu gostaria que você colocasse essas coisas, né? Enfim, o que vem à mente, anote. O que vem à mente, anote. Certo? E a pergunta é: o que a oração do Senhor comunica para você? O que ela comunica? O que ela comunica? Então, isso é muito pessoal, né? Nós acabamos de ler essa oração. O que ela comunica? Quando você lê, qual que é o teu sentimento? Quando você ora, o que essa oração comunica a você, certo? Isso é bem subjetivo, ok? Eu sei disso, mas esse é o propósito mesmo, tá? Diga o que surgir aí. O que ela comunica, anote aí o que ela comunica. Ok, vamos ouvir aqui. No momento em que eu oro, que eu leio, que eu estudo essa oração, por alguma razão, me comunica amor do Pai, certo? Primeira coisa, né, minha observação, o que ela comunica? Amor do Pai. Eu acredito que por esse início dela, né, e toda ela, enfim, é recheada de amor, né? Isso aqui, a princípio, ela me comunica, ok? Amém, gente? Essa oração é linda, e a gente tem que conhecer mais e mais o conteúdo dela. É muito bom que a gente vai explorando isso juntos. Essa oração é muito conhecida, e ela é chamada de a oração do Pai Nosso. Eu não sei você, né? Mas geralmente quando eu ouço uma referência a essa oração, a oração do Pai Nosso. Então, é chamada assim, e ela também é chamada de oração dominical. Por que dominical? Esse é um termo latino que significa do Senhor. A oração do Senhor. Nossa palavra domingo vem disso. E domingo quer dizer dia do Senhor. Por que dia do Senhor? Porque Jesus ressuscitou no domingo. O domingo, a partir lá da igreja primitiva, ele passou a ser esse dia. Eles passaram a se reunir no domingo. Nós vemos que Paulo fala à igreja: no primeiro dia da semana, quando vocês se reúnem. O primeiro dia era domingo. Lá no Apocalipse, lá que João fala: eu estava no dia do Senhor, domingo. Então, oração dominical, oração do Senhor. E Jesus,
ensinou essa oração em mais de um momento, e não só essa oração. Houve mesmas coisas que Jesus ensinou em momentos diferentes, que ele estava com públicos diferentes e repetia essas mesmas coisas. Então, tem muitas coisas que nós vemos repetidas na Bíblia, Jesus ensinou mais do que uma vez. E a gente está lendo aqui essa oração dominical que Jesus ensinou no chamado Sermão do Monte. E aqui Jesus se dirigia a uma multidão. Mas houve uma outra ocasião mais íntima, Jesus com os discípulos. Lucas 11:1. Quando os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E daí você tem a oração dominical de Lucas, ou o chamado Pai Nosso de Lucas. Tem o mesmo conteúdo, a diferença é que em Lucas não tem a doxologia final. Eu já ouvi alguns falarem assim, não, porque porque o Pai Nosso dos católicos está faltando, está errado. Não, não está errado. É que eles usam a oração dominical de Lucas, e lá em Lucas não tem essa doxologia final. Só isso, certo? Foram 2 momentos que Jesus ensinou. Lucas, um momento muito especial, quando, enfim, os discípulos disseram, ensina-nos a orar. Então, essa oração, ela é um ensino de Jesus. Jesus ensinou os discípulos e, então, quando estava com a multidão, ele ensina de novo. E se Jesus repetiu em 2 momentos esse ensino sobre oração, sabe, isso é significativo, quando se fala e se repete, lógico, tudo que Jesus falou é significativo, mas uma repetição chama mais atenção. Chama mais atenção. E será que Jesus nos deu o texto dessa oração para que nós a recitássemos inúmeras vezes? É o que você vai colocar nessa lacuna. Inúmeras vezes. E devido ao número de repetições, alcançarmos alguma graça divina? Será que é isso? Será que a intenção é essa repetição? Sabe, número 1, essa oração é vista como modelo. Qualquer intérprete da Bíblia reconhece isso. O versículo 7 desse capítulo, e a gente já estudou, o Sermão do Monte. Esses dias eu ouvi alguém dizer que ele tem esse olhar de culto, certo? O Sermão do Monte, entre outras coisas, ele fala de contribuição, de dar, ele fala de oração, ele fala de jejum. Então, sempre existiu isso em culto. E quando eu vi essa pessoa falar isso, é interessante, né? Não tem só esses itens, mas são itens que se sobressaem, sem dúvida alguma. E tem uma oração na Bíblia que Deus ditou e disse que era para orar assim, certo? Que é essa oração sacerdotal de Números 6, 24, 25 e 27, diz: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Então tinha um texto, um assim, desse jeito. E aqui, Jesus também diz, vocês orarão assim, só que o sentido não é o ditado, algo para ser repetido, uma repetição
mecânica, como faziam os pagãos. No entanto, não há nada errado em orar essas palavras ditas por Jesus. Muito pelo contrário. É muito proveitoso se nós proferimos essas palavras, não de maneira mecânica, mas a partir do coração. Mas não é que eu vou repetir 50 vezes, rezas, ora, 50 Pai Nosso. Não, não é assim. Se eu ficar olhando 50, um atrás do outro, minha mente voa. Não é repetição, ok? Mas Jesus está ensinando essa oração, não para ser repetida muitas vezes, mas sim, é um modelo, é uma estrutura, mas é importante quando a gente também ora exatamente como ela está. A igreja primitiva, ela tinha a oração do Senhor como uma parte integrante em seu culto. Agora, no momento que a gente está dizendo que a igreja primitiva tinha como parte integrante em seu culto, isso não quer dizer necessariamente, isso não é um imperativo, um mandamento, não. Isso é um exemplo muito positivo da igreja primitiva, e bons exemplos devem ser seguidos. Mas não quer dizer que porque eles faziam assim, que tem que ter todo o culto. No entanto, é interessante nós pensarmos que eles assim o faziam. Jerônimo atesta isso. Ambrósio também. Agostinho, Cirilo. E tem um livro chamado A Didaquê, certo? Que é um documento datado dos fins do século I, do século II. Esse documento não é canônico, não é considerado como os textos da Bíblia, certo? Mas é muito interessante. Foi usado como um manual eclesiástico que orientava os cristãos em várias coisas, da igreja, do culto, de comportamentos. E ele orienta os cristãos, o Didaquê, que os cristãos orassem 3 vezes ao dia essa oração. Possivelmente porque o cristianismo nasceu do judaísmo, os judeus eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia, e é possível que então eles incorporaram isso e direcionaram, ora 3 vezes ao dia. Então, isso foi colocado lá no Didaquê. A igreja, essa pós-apostólica, depois que morreram os apóstolos, veio a igreja, e ela entendeu ser importante que essa oração fosse realizada em seus cultos de adoração. E o entendimento era que com isso eles estariam preservando um padrão na sua adoração. É isso que eles faziam. Da mesma maneira, a gente faz bem quando a gente tem essas palavras, essa oração de Jesus como um padrão. E a partir dessa oração, construirmos nossa oração. Aqui estaria um esboço de oração. Contudo, Jesus, repito, não está impondo uma maneira engessada e limitada de se orar. São alguns princípios para serem adotados nas orações dos seus seguidores. E hoje eu estava pensando nisso, até faz um bom tempo que eu não faço isso, certo? Mas eu orava essa oração e nela eu colocava o nome dos meus familiares. E quando eu, antes aplicando a minha vida, seja santificado o teu nome,
venha a mim o teu reino, ok? Ela é nós e a gente já vai falar disso, mas quando eu orava em favor da Carmen, venha o teu reino sobre a vida da Carmen, seja feita a tua vontade na vida da Carmen, assim como a tua vontade é feita no céu, que ela aconteça na vida da Carmen. Que o Senhor dê a Carmen o pão de cada dia. Que o Senhor não deixe a Carmen cair em tentação, que o Senhor a livre do mal. Enfim, eu fazia em favor da Carmen, do Eduardo, da Vanessa. É uma estrutura de oração, e isso era muito gostoso. Hoje, quando estava aqui relendo o texto, eu pensei, puxa vida, eu deixei de fazer isso. Eu lembro que quando eu era pequeno, toda noite, meus pais oravam comigo essa oração. E então, ela tem muita riqueza. Essa oração é estruturada a partir de uma invocação. Uma invocação, começa com uma invocação e com 6 petições. Alguns dizem que é 7 por considerarem a última petição não uma só, mas 2, e é possível, e isso é detalhe, não vão ficar brigando se é 6, se é 7, certo? Mas uma invocação, 6 petições que vêm após essa invocação, e então aqui em Mateus tem essa doxologia, que doxa quer dizer a glória. Doxologia é glorificação, certo? Mateus encerra então com essa glorificação. E vem a invocação, Pai Nosso, que está nos céus, essa é a invocação, e daí os 3 primeiros pedidos referem-se a Deus. Ela começa com uma invocação a Deus, e os 3 primeiros pedidos referem-se a Deus e não a nós. Não a nós. Jesus ensinou essa estrutura. Ele colocou essa estrutura. Então, a gente tem que pensar, por que ele construiu assim essa oração? Por que ele instrui assim essa oração? John Stott, ele diz que essa oração está preocupada, em primeiro lugar, com a glória de Deus e depois com as necessidades do homem. Vale observar que quando vêm os pedidos que contemplam as necessidades humanas, Jesus usou o nosso, começa com o nosso, fala do Pai Nosso. E daí, quando vem as necessidades humanas, como alguém observou aqui, certo? Não é o eu, vem o nosso. Eu dei o exemplo aqui da oração que eu faço de maneira mais pessoal, em favor da pessoa, ok? É um exemplo, certo? Que eu dei a vocês, mas quando eu oro, não só por mim, por outro, é o nosso, certo? Então, ele está aqui colocando essas coisas, esse termo nosso e não meu. Ensinou a orar usando o nós e não o eu. Isso ajuda a evitar orações egocêntricas. Com isso não quer dizer que a gente não pode orar por questões pessoais, não é isso. Mas oração tem que contemplar situações que vão além de mim. Além de mim. O que é invocação? A invocação é, o que diz lá? Pai nosso que estás nos céus. Essa é a invocação. Os pedidos para a glória de Deus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Não tem o nós, né? O nós a gente bota aqui, né? Por hábito, né? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Você viu? É teu nome, teu reino, tua vontade.
As petições começam assim, com foco em Deus. Em Deus. Daí vem as petições relativas às necessidades humanas. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, ou o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, os que consideram essas 3 petições é porque enxergam como uma só. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E outros consideram livra-nos do mal uma sétima petição. Essa é a estrutura geral da oração. E em Lucas, lá no relato de Lucas, o ensino dessa oração, como a gente disse já, surge a partir de um pedido íntimo dos discípulos: ensina-nos a orar. Essa oração não é só um texto para se orar, mas nele também somos ensinados com o conteúdo da oração. Tem um ensino nessas palavras. Nas mensagens seguintes, a gente vai ver um pouquinho mais do conteúdo. Vamos pensar, enfim, um pouco mais nessa estrutura de oração e comparar a nossa oração com a estrutura que é proposta pelo Senhor Jesus Cristo. Estrutura que Ele propôs. E nós analisamos isso, tem a invocação, os pedidos referentes a Ele, depois aos nossos. E eu gostaria de lançar uma pergunta aqui. O que buscamos primeiro em nossa oração? Vamos pensar no nosso jeito de orar. O que buscamos primeiro em nossas orações? A glória de Deus ou o suprimento das nossas necessidades e vontades? Vamos pensar na nossa oração. Quando a gente se coloca em oração, o que a gente está, qual o nosso interesse maior, o que a gente ora primeiro? O que a gente busca antes? Glória de Deus ou suprimento de nossas necessidades e vontades? Qual que é a nossa prioridade na oração? Deus ou as bênçãos de Deus? Essas perguntas nos dão um bom diagnóstico de como está essa oração. E com isso, sabe, eu não estou querendo tirar a espontaneidade, nem o coração da oração. Gente, não é engessar, mas é refletir. Jesus nos deu uma estrutura, conteúdo, coisas que a nossa oração precisa ter. É um modelo. É um modelo. E quando Ele está ensinando, Ele está dizendo que em primeiro lugar é Deus. Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Ele garantiu que as demais coisas seriam acrescentadas. Mateus 6,33. Não é interessante? Lá Ele disse, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Está no Sermão do Monte, inclusive. Mais para frente. Primeiro lugar o reino de Deus. Na oração dele, Ele já ensinou isso. Já ensinou isso. Quando Ele orou, depois Ele reforçou. Ei, primeiro lugar, quando vocês buscarem, primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar, Deus, é isso que Ele está comunicando. Reino, fala de realeza, domínio, governo, autoridade. Busque em Deus o governo, a realeza, o domínio e a autoridade dEle. Essa oração, ela corrobora o maior dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas.
Quando assim o fazemos, reconhecemos a sua realeza, queremos o governo dele, nos submetemos à autoridade dele. E quando nós fazemos isso, a consequência é que nós somos supridos em tudo. E uma lição maravilhosa que eu enxergo nisso tudo, um exemplo maravilhoso, é quando Deus se irou contra Israel no deserto e disse a Moisés: olha, eu não vou mais andar com esse povo. Eu vou enviar o meu anjo. Eles vão tomar a posse da terra, vão conquistar a terra, eles vão ter o que querem, mas eu não vou com eles. Vai a minha bênção, mas eu não vou. Eu mando anjo, as coisas vão acontecer. Quando Moisés ouviu isso, ele disse: se não fores conosco, não nos envies. Essa oração de Moisés mostra o coração dele. Moisés deixa muito claro que ele desejava muito mais Deus do que as suas bênçãos. Que as nossas orações busquem o bem maior, que é Deus. Que o objetivo maior das nossas orações não seja a bênção de Deus, mas Deus mesmo. Desfrutar Deus, a presença de Deus, querer Deus, comunhão com Deus. Ele, a pessoa dele, estar junto a Ele. E nesse sentido, a adoração é muito importante, porque em adoração, nós temos o foco não em nós, em Deus. Por isso que no TCL a gente começa com louvor e com adoração. Ele é o foco. E a gente o adora, a gente o louva, porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é Deus. Nós dedicamos esse tempo a Ele. Primeiro lugar, o reino de Deus. Quando a gente aprender a viver assim, a pensar assim, a estabelecer assim os nossos valores, a orar assim, primeiro Deus. Quando a gente busca primeiro Deus, as demais coisas virão por acréscimo. Quando a gente busca Deus, e não só eu, o nós, sabe, as coisas irão acontecer de maneira ampla, maior e mais intensas e poderosas. Você acredita nisso? É assim que Jesus ensinou a gente. Que eu e você aprendamos a orar com Jesus. Não é que você tem que ficar olhando, puxa vida, errei nisso, hoje errei nisso, tinha que ser isso. Não. Por favor, repito, não perca a espontaneidade, ok? Se você está lá, de repente, super aflito, se quer despejar um monte de coisa diante de Deus, ok, se acontece um dia ou outro. Mas que isso não seja o padrão seja Deus primeiro. Ele. Vamos nos dirigir a Ele pelo que Ele é. E depois, quando a gente está na presença dEle, primeiro o reino dEle, vontade dEle, as outras coisas vêm. E nós veremos muitas respostas para a glória dEle. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a nossa oração deve revelar amor a Deus. Fica em pé na presença de Deus.